Bom dia, irmãos. Vamos estar louvando ao Senhor e declarando que nós viemos aqui para adorá-lo. Vamos ficar em pé, vamos estar declarando ao Senhor que viemos aqui para adorar a Ele. Amém, podem se sentar. Bom dia, irmãos, que a graça, a paz e principalmente a alegria de Jesus esteja nos nossos corações. Vamos estar meditando um pouquinho na palavra de Deus que encontra no livro de Isaías 9, do 2 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizestes crescer a nação e alimentastes a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita,
como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruístes o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém, irmãos? Nós cantamos que esse Jesus, que essa luz do mundo veio à terra. Ela veio à terra, ela se fez homem e ela deu a sua vida por nós. Em torno de 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías já profetizava isso, que esse menino iria nascer. Que aquele povo que naquele tempo estava nas trevas, iria ver essa grande luz, essa luz que era Jesus. E esse Jesus iria estabelecer o governo dele, e realmente estabeleceu. Muitos achavam que ele iria vir como rei, em grande glória naquele dia, mas ele se fez pobre, ele nasceu menino, ele viveu como nós. E nós cantamos aqui que nós nunca vamos saber o preço que foi pago pelas nossas vidas, lá naquela cruz, porque Jesus veio ao mundo e ele morreu lá naquela cruz para ficar conosco, para nos dar vida e vida eterna. Por isso nós estamos aqui, por isso nós temos que estar alegres, mas muito alegres mesmo, porque temos essa oportunidade de ter tido esse Jesus. E quando fala ali no 7, estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino estabelecido e mantido a justiça. Queridos, essa justiça não é a justiça de homem, essa paz não é a paz do mundo, mas é aquela paz que nós que aceitamos Jesus, em meio a toda a guerra, em toda a tribulação, nós podemos ter isso no nosso coração. E isso realmente não tem preço. Poder dizer que somos de Jesus, que somos desse menino que ia nascer, que Isaías profetizava e que nasceu. E por isso nós comemoramos o Natal, porque Jesus veio, ele veio ao mundo para salvar eu, para salvar você e todos os quantos nele creem. E por isso estamos felizes. Neste mês de Natal temos algumas programações. No próximo domingo teremos um culto especial de Natal aqui na igreja. Então venha, convide seus amigos, né? Vamos participar, as crianças vão cantar novamente, os jovens vão apresentar, então aproveite e esteja conosco no domingo. Também no próximo domingo nós teremos um super, hiper, mega piquenique, uma confraternização da igreja, vai ser lá no sítio da Lila, aqui na Rua Mafra, no final, né? Então assim, domingo a partir das 3 horas, que legal, você leva a tua cesta de piquenique, e nós vamos juntos fazer uma festa de confraternização com a nossa querida irmã Lila, que está abrindo as portas do seu sítio e nos convidando para passar uma tarde especial na casa dela. No dia 24, à noite, teremos culto de Natal e ceia de Natal, que é o nosso jantar especial. Então, se você vai ficar aqui no Natal, venha jantar e venha cear conosco. É um tempo bem especial, mas você precisa avisar antes para nós poder organizar toda a decoração. Então, se você vai passar a ceia do Natal aqui na igreja com nós, avise antes, que a gente quer deixar tudo bonito e tudo especial para você que vai chegar, né? Que a gente possa realmente, nesse tempo de Natal, em que ouvimos tantas músicas bonitas, né? Onde a gente vai, é um clima diferente. Estar deixando o menino Jesus nascer nos nossos corações. Estar esquecendo um pouco o consumismo, estar esquecendo um pouco essa correria, mas parar e refletir na palavra de Deus e entender a importância do Natal. Eu creio que não teremos muitos natais, porque Jesus vai voltar. Ele está às portas
E é isso que nós queremos, aquele menino que um dia as pessoas esperavam aquele rei nascer, hoje nós esperamos aquele rei voltar para nos buscar. Então vamos orar. Lembrando que no domingo, dia 25, não tem culto. Temos o culto na noite de Natal, no sábado, não é como o Natal é no domingo. Domingo de manhã não vai haver culto, tá? Então venha no sábado à noite, às 7 horas, e no domingo não vai ter culto. Mesma coisa no dia 1º, terá o culto no dia 31, no sábado, e não haverá no domingo. Então, se programe para essas datas. Vamos orar. Querido Deus, nessa manhã tão linda, uma manhã de calor, que Tu possas, Senhor, abrir nossos olhos, abrir nosso coração, e que possamos juntos Te adorar de uma maneira bem especial. Obrigado, Deus, porque Tu mandaste o Teu Filho ao mundo. Obrigado, Deus, porque Jesus nasceu e se fez homem, viveu entre nós, sabe realmente como são nossas dores e nossas lutas. E por isso Ele nos ama tanto. Obrigado, Deus, porque podemos nos reunir e Te louvar e Te adorar. Que o nosso culto, Deus, seja somente para Ti nesta manhã. Que cada um que está aqui e as pessoas que estão em casa assistindo, Senhor, possam sentir-se abraçadas pela igreja e por Ti, Deus. Que possamos ser realmente uma grande família desse Jesus que nasceu e que celebraremos o seu aniversário no Natal. Mas que um dia morreu na cruz e deu a sua vida por cada um de nós. Nos abençoa nessa manhã, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé novamente, irmãos, para continuarmos louvando ao Senhor e declarando que o nosso Deus é soberano, que Ele reina antes de tudo ser formado. Uma coisa só eu desejo é
porque o Senhor nos sustenta, nos mantém de pé, e mesmo as tribulações, o Senhor tem nos amparado, Pai. Obrigado, Senhor, pela semana que passamos, por tantas tribulações, Pai, que alguns passaram, mas o Senhor tem suprido, o Senhor tem sustentado, o Senhor tem nos amado e nos abraçado. Obrigado, Pai, porque podemos aqui ofertar, Pai, com nossos dízimos e ofertas. Esteja abençoando e multiplicando na vida de cada um, abençoando o sonho de cada um, que o Senhor venha assim estar sonhando junto e ajudar a realizar, Pai. Nos ajuda, Pai, a sermos fiéis a Ti e estarmos cada dia, Senhor, dispostos a Te amar e Te entregar, Pai, aquilo que temos e aquilo que somos, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Poder para salvar. Todos necessitam de um amor perfeito. Cristo é aquele que move as montanhas para nos salvar, para nos alcançar. Todos necessitam de um amor perfeito. Eu quero chamar as crianças aqui na frente para a gente orar por elas. Hoje tem a maioria da igreja são crianças, então vamos abençoá-las. Manu, vem aqui orar por elas, faz favor. Eu acho que hoje nós vamos para a salinha e vamos deixar as crianças aqui para a igreja. Deus querido, muito obrigada, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui na Tua casa e podermos louvar o Teu nome, Pai amado. E nesse momento, com muita alegria no nosso coração, Pai querido, queremos Te apresentar a vida de cada uma dessas crianças, Pai amado.
Obrigada porque o Senhor tem guardado a vida de cada uma delas e porque elas estão aqui e aqui elas podem ouvir a Tua voz, Pai amado, e aqui elas podem aprender mais do Senhor, aqui elas podem ter as suas vidas transformadas, Pai amado. Que o Teu Santo Espírito esteja cobrindo a vida delas, que elas possam aprender mais e mais de Ti e caminhar uma vida inteira, Pai amado, junto contigo, Pai amado. Que elas possam ir agora para a salinha, que tudo que seja falado lá seja inspirado por Ti, Pai amado, e que elas possam, Senhor querido, receber essa semente no seu coraçãozinho e que essa semente possa crescer, possa germinar, Pai amado, e dar bons frutos. É o que nós Te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. 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 Que bom, né? Como a Margarete sempre diz, né? As crianças não são o futuro da igreja, eles são o presente. Se você não ter eles como presente, não haverá futuro. Por isso que a palavra de Deus diz: ensine a criança o caminho que deve andar, mesmo depois de envelhecer, não se desviará dele. E é nesse sentido que nós entendemos a grandiosidade do amor de Deus. Que bom que você está aqui. Que bom que você é uma pessoa escolhida por Deus. Eu sempre entendo que você não está aqui por obrigação. Você não está aqui porque você não tinha o que fazer num domingo pela manhã. Você está aqui porque Deus te chamou para você estar aqui, para você se fazer presente. Muitas pessoas foram chamadas, mas a palavra de Deus diz: mas poucos foram os escolhidos. Muitas pessoas são chamadas, mas não atendem o clamor do nosso Deus. Que pena que talvez um dia não tenha mais essa oportunidade. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade e o tempo passa. Chegando próximo do final do ano, há 2 semanas do Natal, o que tem na tua memória? A gente vê todo mundo celebrando, todo mundo alegre, pensando: é tempo de refletir sobre o nascimento de Cristo. Mas eu hoje quero falar um pouquinho sobre perdão. Não adianta você pensar, refletir sobre o nascimento de Cristo, se você não tem o teu coração quebrantado para perdoar. E o texto que eu quero usar, talvez você ache meio estranho, né? Eu quero usar o texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículos 39 até 45, para que a gente possa entender um pouquinho sobre essa forma de perdão em tempos de guerra. A palavra de Deus, ela diz assim, lá em 1 Samuel, capítulo 17, de 39 a 45. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a tiradeira na mão aproximou-se dos filisteus. Aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudo à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves dos céus e os animais dos campos. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, nesta manhã nós nos alegramos porque estamos mais uma vez na Tua presença. Eu oro desde já, Senhor, por cada um que está aqui na igreja, por as pessoas que estão assistindo esta live ou que vão assistir em outro tempo, mas que Tu possa, Pai, através desta palavra, ministrar a cada coração.
porque sabemos que essa palavra é sua e ela é viva e verdadeira. Entendemos que tudo, Senhor, vem de ti. Por isso queremos celebrar esta manhã com alegria, pois eu oro em teu nome. Amém. Quando Davi ficou sabendo que esse gigante estava ameaçando o povo de Israel, Davi ele se sentiu motivado em poder enfrentar aquele grande homem. Mas muitas vezes nós somos afrontados e perdemos a motivação, porque a nossa motivação talvez não esteja no lugar certo. Davi, quando soube, ele colocou toda aquela parafernália de roupa de um grande guerreiro, que era o seu rei Saul, e ele não conseguiu nem andar com aquela roupa. E o que ele fez? Ele falou: não, eu não consigo, eu vou com aquilo que Deus me deu. E vai até um riozinho e pega 5 pedras, para que ele pudesse ir contra aquele grande gigante. Talvez você possa pensar: mas por que 5 pedras? Por que Davi talvez não pegou apenas uma? É justamente sobre essas 5 pedras que eu vou discorrer nessa manhã, para que a gente possa entender o que, ou qual é o significado que nós temos que trazer perante essas pedras. No nosso caso, quando ele fala sobre esse alforje, nós, quando criança, nós falávamos, tinha um bodoque, um bodoque e uma, como é que se chamava? Agora esqueci o nome do, não era alforje, um bocó, isso, era justamente isso, era um bocó, enchia aquele bocózinho de pedra e saía caçar, Não estou chamando ninguém de bocó, mas era um bocózinho. Minha mãe fazia de pano, ou a gente cortava 1 litro de água sanitária, pelo meio, amarrava uma cordinha, fazia aquele bocózinho e saía caçar, Hoje já nem pode mais, Mas no nosso tempo tinha isso em abundância. Imagine Davi com aquele bocózinho com pedras perante um gigante de quase 3 metros de altura. Aquele gigante olha para ele e fala: quem é você, Talvez Davi ele olhou para aquele gigante motivado pelo poder de Deus. Ele não olhou pelo tamanho do gigante, mas ele olhou pelo propósito. Esse cara está desafiando o meu Deus. Ele não está desafiando o exército, ele está desafiando o meu Deus. Muitas questões, muitas dificuldades que nós enfrentamos, elas têm que te motivar para que você seja vencedor. Elas têm que fazer com que você pare e reflita e entenda. Muitas vezes a tua preparação está errada. Você está se preparando de uma forma, mas Deus quer que a tua forma seja o meio de ação. Talvez você está como Davi ali, colocando toda aquela couraça, toda aquela parafernália de roupa para enfrentar um gigante. Mas não era isso que ele precisava. Ele precisava ser direcionado pela mão de Deus. E quando eu penso nas pedras, a primeira pedra, eu quero meditar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 21 até o 24, que muitas vezes nós pegamos as ferramentas totalmente inadequadas para lutar contra as dificuldades. A primeira pedra que eu pensei para nós nessa manhã é a pedra da ira. Lá em Mateus capítulo 5, 21 até 24 diz assim: vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhe digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento também. Também qualquer que disser ao seu irmão: Racá, será levado ao tribunal, e qualquer que dizer louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Quando nós paramos para ir pensar, Davi, ele não usou essa pedra. Davi não usou essa pedra porque a sua motivação não era raiva. Ele não estava com raiva
daquele gigante. A motivação dele era totalmente diferente. Durante 40 dias, aquele gigante ficou provocando o exército do povo de Deus, o exército do Deus de Israel. Ele ficou provocando, ele ficou questionando, e aqueles homens ficaram totalmente com medo, né? A palavra diz que eles ficaram enfesados, mas enfesados não era com cara de bravo, era realmente com fezes. Eles tiveram tanto medo daquele gigante que eles sujaram a roupa. Muitas vezes essa motivação, isso causou algo muito profundo no coração de Davi. Ele ficou indignado. Olha, perante esse exército, eles passando essa dificuldade, sendo limitados com medo desse cara. Quem é esse gigante perante meu Deus? Ele poderia ter ficado errado? Poderia. Na verdade, Davi não estava tranquilo quando ele confrontou Golias, né? Mas ele entendeu que Golias poderia ser como aquele urso que ele havia matado, aquele urso que ele havia tirado sua vida, porque ele estava no caminho certo. Ou talvez aquele leão que ele matou também, ele tinha vencido e não precisava das armaduras, ele não precisava dessa pedra da ira. Uma das características da raiva é que a raiva faz com que a gente se precipite para tomar algumas atitudes. E quando você se precipita, você falha, porque você não mede as consequências das suas atitudes. Se ele estivesse movido pela raiva, talvez ele nem teria ido enfrentar o gigante. Talvez ele teria arrumado outra forma, mas ele realmente estava parado e pensando no foco. Qual era o foco dele naquele dia? O foco era destruir o gigante, mas não pela sua própria força. A raiva, amados, ela só atrapalha. É por isso que a palavra de Deus diz: abandone a ira, abandone o furor. Lá em Salmos de número 37, versículo 8, Salmos 37, 8, eu vou esperar a Manu encontrar ali e vou ler para vocês. Salmos 37, 8, ele diz assim: evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Quantas vezes acontece alguma coisa com você e você perde o controle? Motivado pela ira, motivado pela pressa, sem medir as consequências. Aí você olha depois e fala: puxa vida, eu já fiz, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter pensado um pouco mais. Em situações em que os nossos sentimentos tomam conta, muitas vezes nós ficamos cegos. É algo tão profundo, a raiva, a ira, ela gera um profundo sentimento no nosso coração que nos tira o foco, nos tira a direção e nos leva a cometer atos que depois, pensados, são indignos. Eu poderia ter evitado tudo isso. Quando somos provocados por alguém, nós precisamos parar, né? Ou melhor, como diz o ditado popular, temos que sair fora, né? Temos que sair fora, deixa passar, deixa a poeira baixar, e depois você vai e conversa. Por isso que a palavra de Deus diz: não deixe o sol se pôr sobre sua ira. Mas ele está falando, então, não se precipite, mas também não deixe as coisas correndo. Pare, descanse, pense e tome uma atitude. Talvez você, em algumas situações, você tenha usado essa pedra da ira. Mas nessa manhã Deus quer falar para você: não deixe a ira tomar conta de você. Não deixe essa ira tomar conta. Não deixe a ira te provocar algo que depois você vai se lamentar. Muitos relacionamentos não dão certo porque o casal não sabe conversar. A primeira coisa que vem é essa pedra da ira. Eu fiquei bravo, eu saí chutando porta, batendo porta, né? Eu, quando era recém-casado, eu abria muitas vezes a porta da pia assim, né? E não fechava e depois batia a cabeça, né? Mas é mentira, mano, aquela porta lá que quase arrebentava, né?
Depois eu comecei a pensar, mas que culpa tem aquela porta, né? Quem abriu? Quem meteu a cabeça? Eu abri e deixei aberta, consequências, né? Aí depois batia, quebrava a porta, tinha que ir lá e arrumar, né? E criava confusão. Então, você tem que parar, você tem que realmente meditar. Depois eu aprendi mesmo, quando eu abro e bato a cabeça, penso, mais uma vez, né? Fechasse antes, né? Então nós temos que aprender com as coisas que vão acontecendo na nossa vida. A segunda pedra que eu vejo aqui, que ele pegou e colocou no seu bocó, ou no seu alforge, é a pedra do orgulho. Mateus 5, 33 até o 37, ele diz assim: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não jurem falsamente, mas cumpra o juramento que você fez diante do Senhor. Mas eu lhe digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto, nem um fio de cabelo, seja o seu sim sim ou o seu não não. O que passar disso vem do maligno. Davi, ele não usou essa pedra do orgulho também. Ele não usou a pedra da soberba, da arrogância, né? Ele não usou porque ele podia chegar e falar: puxa vida, eu já matei um leão, eu já matei um urso, quem é esse gigante perante mim? O judeu, ele sempre estimou na sua cultura, né, a sua raça, a religião e as terras, como se achando muitas vezes um povo superior. Eles eram orgulhosos, eles se achavam até que poderiam fazer. A gente vê Jesus quando estava no caminho e veio aqueles anciões falando para Jesus sobre o centurião romano, e aquele anciões chegaram falando para Jesus: olha, tu tem que atender o pedido daquele ancião. Por quê? Por mais que ele é romano, ele nos ajudou a construir o templo, ele ama o povo judeu. Mas os anciões não pensaram, não pararam para pensar. Como Pedro parou e questionou Paulo, quando Paulo veio se dizendo que tinha tido um encontro com Jesus. Aí Pedro para e fala: mas quem? Você é nosso perseguidor? Será que você não está vindo aqui para se infiltrar no nosso meio para depois nos derrotar? Muitas vezes o orgulho, né, o que ele faz? Ele te leva à queda. A arrogância, ele te leva à queda. Davi podia confiar realmente nas suas habilidades, no seu esforço, mas ele não usou essa pedra. Por quê? Embora ele amasse muito a nação, ele sabia que ele poderia estar colocando a sua vida em risco. Mas quantas vezes a gente vê da forma contrária? Já o gigante Golias, aquele filisteu, ele se colocou como orgulhoso. Quem é você? Você me acha que eu sou um cachorro? Versículos 45 até o 47 de Isaías, aliás, de 1 Samuel, 1 Samuel 17, 45 até o 47, ele diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres dos exércitos filisteus, as aves dos céus e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi tinha essa certeza, não era ele, não era a habilidade do exército de Israel, não era aquelas pedras que ele pegou no riacho, não era a sua boa mira com aquele bodoque, mas era realmente Deus que estava no controle.
Quantas vezes nós agimos como pessoas orgulhosas, fazendo promessas, fazendo juramentos e não cumprimos? A palavra de Deus diz que isso é uma vaidade. Tudo é vaidade. Salomão fala sobre isso, né? Que tudo é vaidade. E essa vaidade pessoal é uma motivação principal, onde vai gerar muitos problemas na nossa vida. O orgulhoso, ele está preparando uma queda na sua caminhada, porque ele não aprende a viver de uma forma certa. Por isso que a palavra de Deus diz: não julgue por nada, seja o teu sim, sim, ou o teu não, não. A palavra aí fala, né, na continuação do versículo do 37 e 38, né, que nem um fio de cabelo nós podemos mudar para branco ou para preto, né? Mas hoje é tinturas, né? Hoje já ela está meio descontextualizado, mas na época foi falado, Jesus falou, nada pode ser alterado. Mas nós, hoje, né, não queremos manter a aparência, nós queremos mudar, né? Todo ser humano quer mudar, né? Eu vou lá no Márcio, muitas vezes ele fala, pastor, vamos deixar teu cabelo um pouquinho mais preto, né? Aí ele vai lá e passa um sprayzinho, né? Não, é pintura. Toma banho, depois lava o cabelo e já sai, né? Mas eu chego em casa com mais cabelo que quando eu fui, né? Mas cortei, apesar que não tem muita coisa, né? Mas vai lá, porque é legal, tu veio, né, com o cabelo. Eu vejo as crianças vão lá, vamos fazer um raio na cabeça, né? Se o barbeiro não for muito bom, ele faz um raio mesmo, né? Dá uma escapada na máquina. Mas hoje a gente quer mostrar que é mais que os outros, você quer ser melhor que os outros, mas a palavra de Deus nos ensina que os que se humilham serão exaltados. Davi, ele foi humilde, ele entendeu que quem estava no controle era Deus e não a sua própria força. Você tem usado a pedra do orgulho no teu dia a dia? O que você tem usado? Você tem usado a pedra da ira? A terceira pedra é uma pedra bem complicada. E a gente vê isso acontecendo muito no nosso dia a dia. Mateus 5:38 até o 42 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhe digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, dê-lhe também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir algo lhe emprestado. A pedra da vingança também foi usada por Davi. Davi não usou essa pedra. Certamente os filisteus, daí o próprio gigante Golias, já havia atacado o povo de Deus. E aquele era um momento de vingança. Nós queremos nos vingar. Nós já fomos confrontados por esse gigante. E depois ali em Samuel, a gente vê que houve outros gigantes também, que foram mortos e não foi Davi que matou. Então nós temos que entender que aquele povo, eles viviam em guerra, eles estavam sendo afrontados, mas eles entendiam que não era vingança. O coração puro daquele jovem Davi, ele sentia amor por Deus. Quando a gente ama a Deus, a gente consegue amar as pessoas incondicionalmente, do que são, do que fizeram. Quando nós temos um coração quebrantado, nós vivemos pela fé, nós vivemos pelas atitudes, demonstrando o que nos impulsiona. O que nos impulsiona não é a vingança, não é a ira, não é a raiva, mas realmente é a presença de Deus na nossa vida. Quando você está cheio de Deus, você aprende a perdoar em todo o tempo. Quando você está cheio de Deus, você aprende a viver uma vida totalmente diferente. Vingar é pagar o mal recebido. É pagar o mal pelo mal, olho por olho, dente por dente. E não é isso que Jesus ensina. Jesus ensina que nós temos que viver sob mansidão, domínio próprio. É os frutos do Espírito. Os frutos da carne, sim, é ira, vingança, é maldição, é você estar maldizendo teu amigo, é inveja. Isso são os frutos da carne. O que está
sendo mais alimentado na tua vida? São os frutos do Espírito ou os frutos da carne? O que você mais alimentar no teu dia a dia é o que mais vai transparecer na tua vida. Então, cuidado com o que você está alimentando. As reações daquela pessoa, né? Aquele gigante com uma espada, com um escudo, indo ao encontro daquele jovem. E Davi indo perante ele com um pedaço de pau e o seu estilingue. Imagine a situação do confronto. Mas Davi, né? Eu imagino quando Davi olha para trás, ele viu o exército de Deus atrás dele. Ele não estava só. Porque o exército de Israel estava todo acuado, estavam com medo, estavam escondidos. Mas ele tinha um exército do Deus vivo junto com ele. Por isso que ele não tinha um coração vingativo, mas ele tinha um coração que deixava resplandecer. Nós precisamos ter um coração assim. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar, e não dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. A vingança não pertence a nós. Ore. A palavra de Deus manda a gente orar pelas pessoas que nos ofendem. E ela nos ensina a você perdoar em todo o tempo. Orar sem cessar em todo o tempo. Quando a gente vê que Elias, né, quando fugiu com medo de ser morto, e ele está na caverna, e o anjo do Senhor chega e fala para ele, e ele diz: Senhor, só eu fiquei. Todos os teus profetas morreram, né? Elias estava confundido, né? Porque até então ele tinha ouvido falar que alguém havia escondido porções de 50 em 50 soldados que estavam escondidos, que fugiram de Jezabel, que não foram mortos. Elias tinha ouvido tudo isso, mas quando ele estava naquela caverna, naquele sentimento depressivo dele, ele parece que esqueceu tudo isso. E Jesus fala para ele: olha, existem mais 5.000 que estão lá, que não foram derrotados. E ele tinha derrotado só dos profetas de Baal 450 e mais 400 outros profetas que estavam lá. Quase 900 homens. E ele estava numa caverna, com medo da vingança de Jezabel. Mas ele não entendia que o exército de Deus acampava sobre ele. Mas Davi entendia tudo isso. A quarta pedra que Davi tinha na mão era a pedra do ódio. Mateus 5, 43 a 48 diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie seu inimigo? Mas eu lhe digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Davi também não pegou a pedra do ódio. Talvez teria jogado essa pedra fora para não correr o risco de pegá-la errada. O ódio, ele cria dores no nosso coração. O ódio, ele deforma o rosto da pessoa. O ódio, ele cria doenças psicossomáticas na vida do ser humano. O ódio, ele magoa muito mais você do que aquela pessoa que te ofendeu. Nós temos que entender isso, né? Quando você está com o coração cheio de ódio, você não consegue refletir, você não consegue viver uma vida diferente. E o que motivou Davi foi o seu grande amor pelo povo. O seu grande amor pelo povo. Davi, ele via os olhares tristes, os olhares
medrosos do seu povo, do seu exército, aquelas pessoas com a roupa toda suja. E ele entendia que eles precisavam de um alívio. O confronto dele é porque ele sentia amor. Ele não teve ódio daquele gigante, mas ele tinha amor pelo seu povo. E o amor levou ele a destruir e enfrentar aquele gigante. O amor, ele faz a gente enfrentar situações. Mas quando você tem um coração cheio de ódio, ele tira a tua alegria, ele tira a formosura do teu rosto. O ódio, ele é o oposto do amor. E a ausência deste, ele torna o coração cheio de rancor. Quantas pessoas estão dentro das igrejas com o coração cheio de rancor ainda? Que não aprenderam a perdoar, que não aprenderam a liberar perdão para as pessoas. Ah, pastor, mas um dia Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar se você der a oportunidade para Ele trabalhar. Como você vai dizer que ama a Deus, que você não vê, se você não consegue amar o teu irmão do qual você vê? E o ódio faz isso. O ódio, ele cria essas raízes e elas são profundas. E essas raízes são tão difíceis. O ódio é como isso. Ele cresce de uma maneira tão rápida e com raízes tão profundas que muitas vezes você não consegue acabar. Eu vejo na grama aqui ao redor da igreja como isso cresce tão rápido. E a grama demora, mas o isso ele cresce e aparece muito rápido. E você tem que cortar, porque senão vira mato. Eu cortei sábado passado, né? Já fez uma semana ontem que eu cortei toda a grama. Mas eu estava olhando, o mato já está crescendo de novo. Semana que vem eu tenho que cortar de novo. Porque aquilo aparece. E o ódio na nossa vida é assim, se você não está cortando ele todo o tempo, quando você vê, ele toma conta. Ele toma conta do teu coração e você perde toda a alegria. Hebreus capítulo 12, versículo 15, ele fala que para a gente ter essa mudança de vida, Hebreus 12, 15, ele diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. O ódio, ele contamina não só vocês que estão ao teu redor, porque você não consegue viver em paz. Você está guardando essa pedra do ódio para atirar em alguém? O que você está guardando no teu coração? Deixe o amor de Deus encher. E por último, a pedra que Davi usou. Essa pedra está lá em João capítulo 14, versículo 13. É a pedra do nome do Senhor. Ela diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Essa é a pedra que nós temos que usar. Essa é a pedra escolhida. Ainda em 1 Samuel 17:45, né? Davi deixou bem claro que ele enfrentaria Golias em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não disse que ele enfrentaria no seu nome, na sua força. Davi tinha plena confiança que Deus estava vendo tudo e que Deus se importava com seus filhos. Se ele reagisse com ira, com orgulho ou com ódio, seria falta de fé. Ele não seria bem sucedido. Por mais que ele pudesse ser habilidoso com aquela pedra, com aquela funda que ele tinha na mão, Deus não daria a direção certa, porque ele estava movido por situações das quais não era devido, situações enganosas, ira, orgulho, vingança, ódio, só faria com que ele fosse mais um derrotado. Quando alguém toca num servo ou numa serva do Senhor, Deus interfere em toda a situação. Salmo 105:15, ele diz: não toqueis os meus ungidos, nem matareis os meus profetas. Ainda em Isaías 43:13, ele diz: nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quando Deus está no negócio, amados, nós somos mais que vencedores.
Antes de você resolver qualquer situação, dobre teu joelho, clame a Deus, peça por misericórdia que Ele vai intervir. Atos 4,12 diz assim: porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outra forma, é somente em nome de Jesus que somos mais do que vencedores. Peça a Deus direcionamento todo dia. Peça a Deus direção espiritual. Antes de você fazer qualquer coisa, pare, ore, leia a palavra, para você não se arrepender depois do que você fez. Quando você alimenta a motivação errada, você está falhando, você está pecando. E a palavra diz que o pecado te leva para o inferno. O pecado é rebeldia contra Deus, porque nós sabemos o que é certo. E quando nós escolhemos pecar, o pecado é uma escolha. Não adianta a gente dizer: eu fui influenciado. Você escolheu pecar, você escolheu errar o alvo. Nós sabemos quem é o nosso alvo, e o nosso alvo é Cristo. Davi sabia quem era o alvo dele. O alvo era um gigante, e ele tinha certeza que ele conseguiria acertar naquele grande gigante. Talvez todo o exército com medo do tamanho daquele homem, e ele olhou: pense, eu sou bom com essa minha arma aqui, com essa minha tiradeira. Como é que eu vou errar da cabeça daquele cabeção lá na frente? O cara é cabeçudo, então eu vou acertar. Ele tinha confiança na sua habilidade, mas ele não foi nessa confiança. Ele foi: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, o qual você desafiou. Amados, quando vem os problemas na nossa vida, você pode achar ele um gigante, mas pense, né? Como diz o ditado popular: quanto maior a árvore, maior o tombo. Quanto maior o problema, maior vai ser a derrota para aquele problema, porque Deus está no controle. A habilidade está no teu joelho, a habilidade está na tua comunhão com Deus, a habilidade está na tua conversa. Por isso fale com Deus em todo o tempo. Não há, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Você tem usado o nome de Jesus na tua vida? Você tem usado o nome de Jesus para enfrentar os problemas? Ou você tenta resolver os problemas da tua maneira, do teu jeito? Será que é o jeito certo? Depois a gente reclama e fala: onde Deus estava nesse momento em que eu passei por tantas dificuldades? Talvez Deus estava com seu grande exército junto com você, mas você não pediu que Ele interferisse, porque o problema era teu. Mas Davi viu que aquele problema não era daquele exército. O problema era ter desafiado o Deus dos exércitos. Amados, os problemas muitas vezes não são teus. Não foi você que criou, não foi você que gerou, mas você está passando por eles. Clame a Deus, peça para que Ele intervenha. Se Davi tivesse usado qualquer outra pedra, talvez ele pudesse ter errado o alvo, ou ser atingido pela própria pedra com um tiro, que saiu pela culatra. O nome de Jesus é a pedra que atinge o alvo e não tem erro. É a pedra certa. Se você usar essa pedra no teu dia a dia, você vai ser mais que vencedor. Talvez você esteja juntando pedras no seu coração, como ira, orgulho, vingança, ódio, desânimo, frustrações. Talvez o teu coração está precisando de um britador para quebrar todas essas pedras. E esse britador se chama Jesus Cristo. Ele pode quebrar todas essas pedras. Ele pode esmiuçar, Ele pode diminuir elas a fagulhas, e você ter um coração quebrantado. Mas Ele precisa que você peça para que entre na tua vida. Mas talvez você possa dizer: mas pastor, eu já aceitei Jesus. Mas você está vivendo uma vida de santificação? Você está vivendo essa vida de santificação? Foi isso que Davi entendeu. Ele estava santificado perante
Deus. Ele não estava com a sua habilidade, com a sua força, com a sua boa pontaria, mas ele estava indo ali em nome de Jesus. E esse Jesus ainda continua pronto para te defender. Basta você crer. Quero chamar os irmãos do louvor para a gente cantar mais uma música, depois eu quero orar. Vamos pedir para que Deus use realmente o nosso coração, tire toda a cólera, toda a raiva, toda a angústia, toda a vingança, todo o ódio, e que coloque no nosso coração um coração disposto a adorar, um coração disposto a ser abençoado. É isso que nós precisamos na nossa caminhada em todo o tempo. Se você aprender a viver na presença do Pai, você será mais do que vencedor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do seu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do seu amor. Senhor Deus e Pai, nós mais uma vez nos rendemos na tua presença. Sabemos que precisamos realmente de perdão e graça na nossa vida. Trabalha, Pai, em cada coração, em cada sentimento. Tira, Senhor, essas pedras que nós guardamos nos nossos alforjes, chamado coração. Essas pedras que nos impulsionam a errar, a pecar, a fugir do alvo, a esquecer do propósito do qual Tu nos chamou. Purifica, Senhor, que possamos somente ter aquela pedra, que é a pedra do nome de Jesus. Em nome de Jesus, que somos mais do que vencedores, é o que nos fortalece. Que essa pedra ela possa tomar conta do nosso coração, ela possa ser soberana na nossa vida, nas nossas atitudes, que as demais caiam por terra em nome de Jesus. Repreendemos, Senhor, toda potestade, toda cilada do maligno, tudo que ele levante para tentar tirar a nossa comunhão, que caia por terra em Teu nome. Que nada, Senhor, vai prevalecer contra a Tua igreja, contra esse povo que clama em todo o tempo pelo Teu nome, Senhor. Trabalha, Pai, em cada sentimento, em cada coração dos nossos ouvintes que estão nas suas casas assistindo essa live, que possa cair por terra, Senhor, todo orgulho, toda precipitação, toda imprudência, tudo aquilo, Senhor, que tira a nossa comunhão e o nosso bom relacionamento com as pessoas. Cria em nós
um coração igual ao seu, um coração disposto a obedecer, um coração que crê, um coração que é fortalecido, um coração que é maduro na tua presença, Pai. Por isso, Senhor, nós entendemos que quando chegamos próximo do Natal, temos que aprender a perdoar primeiramente, para depois realmente ter um coração puro e santificado na tua palavra. Dai-nos agora, Pai, uma semana repleta de paz, de vitória, que possamos continuar sendo trabalhados e moldados pelo Espírito Santo de Deus, que é o que nos move em todo o tempo. Eu oro, Pai, abençoando todos em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Um coração